A sua mente pode ser sua maior aliada ou sua pior prisão. Qual delas você está escolhendo? O sofrimento e a esperança que não morre. Dizem que certa vez, num trem noturno, uma criança chorava sem parar. O vagão estava cheio, abafado, e o som do choro cortava o ar como uma lâmina invisível. As pessoas se entreolhavam, algumas balançavam a cabeça, outras soltavam suspiros impacientes. Um homem de meia idade resmungou: "Isso é um absurdo. Essa criança não vai parar nunca?" Outro, mais exaltado, murmurou que deveria haver vagões separados para quem viaja com filhos, até que alguém se levantou e disse em voz alta, carregada de reprovação: "Onde está a mãe dessa criança? Isso é desumano." As luzes do vagão se acenderam. No fundo, um homem estava sentado com o bebê nos braços. Seus olhos fundos, seu rosto cansado, suas mãos trêmulas revelavam que algo havia morrido dentro dele. E com voz quase falhada respondeu: "Desculpem, a mãe da criança está no vagão de cargas. Faleceu esta manhã. Estamos levando seu corpo para o enterro." Silêncio. Um silêncio denso, constrangedor, cortante. Ninguém disse mais nada por alguns segundos. E então algo aconteceu. Uma senhora se ofereceu para amamentar o bebê. Um homem se levantou para levar os filhos do viúvo até o vagão-restaurante. Um advogado ofereceu ajuda com os trâmites legais. O religioso fez uma oração. A criança continuou chorando, mas agora todos estavam ouvindo diferente, porque finalmente entenderam o porquê. Essa história ecoa como uma parábola da alma humana. Quando não compreendemos o motivo do choro, é fácil julgar, fácil condenar, fácil virar o rosto e fingir que o incômodo é apenas barulho, e não um grito por compaixão. Mas quando compreendemos a dor, mesmo que não a resolvamos, algo muda em nós. O julgamento dá lugar à misericórdia, a frieza dá lugar à empatia, o incômodo se transforma em ternura. É por isso que hoje eu não venho oferecer respostas. Eu venho convidar você a acender a luz desse vagão escuro. Porque há algo que precisamos entender sobre a dor antes de ousarmos explicá-la. E essa compreensão começa com uma pergunta: se Deus existe e se Ele é amor, por que sofremos tanto? Essa pergunta, que parece tão teórica em salas de aula, se torna cruelmente prática quando estamos sozinhos, chorando em silêncio. Quando o médico entra na sala e diz: "Não há mais o que fazer." Quando o telefone toca à meia-noite. Quando a oração se torna um eco e o céu um teto de chumbo. Foi assim com Jó, um homem justo, íntegro, que temia a Deus. Não um pecador declarado, não um rebelde. Um bom homem, e ainda assim tudo lhe foi tirado: os filhos, os bens, a saúde. Restou-lhe o pó, as feridas, o silêncio. E mais ainda, os amigos, aqueles que em vez de consolar, o acusaram. Porque é mais fácil dizer que alguém merece sofrer do que admitir que a vida pode ser injusta. É mais fácil proteger a imagem de um Deus inflexível do que encarar o mistério de um Deus que se cala. Jó perguntou: por que fui feito alvo? Por que Deus se deleita em me esmagar? E Deus, por longos capítulos, não respondeu. Mas quando finalmente falou, não deu explicações, fez perguntas. 70 delas. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? E Jó se calou. Não porque entendeu, mas porque viu. Viu que há algo maior que a dor. Viu que há uma história acima da nossa história. Viu que existe um palco invisível onde se desenrola um drama cósmico entre o bem e o mal, e que sem conhecer o todo, qualquer juízo é prematuro. Os filósofos também tentaram. Epicuro, há mais de 2000 anos, formulou o trilema que ainda hoje atormenta os crentes. Se Deus é bom, Ele não quer o mal. Se é poderoso, pode impedir. Se é sábio, sabe como fazê-lo. E se o mal existe, então? Essa lógica parece imbatível, mas talvez o erro esteja em querer que Deus caiba numa lógica. Talvez o erro seja pensar que o sofrimento é um problema a ser resolvido, e não uma estrada a ser atravessada. E há algo ainda mais inquietante.
porque o cristianismo não nos diz que o sofrimento é ilusão, ou que será poupado aos bons. Pelo contrário, nos mostra um Deus que sofre, um Deus que sangra, um Deus que grita do alto da cruz: por que me abandonaste? Esse é o ponto. Não é que Deus não saiba o que é sofrer, Ele sabe, e por saber pode carregar nossas dores, pode habitar nossa angústia, pode estar conosco no fundo do poço, não como espectador, mas como companheiro. Mas talvez mesmo isso ainda não satisfaça a mente. Então nos voltamos à razão, e ela nos diz que o mal não é uma substância, mas ausência. Como o frio é ausência de calor, o mal é ausência de Deus. Onde ele não é bem-vindo, ele não se impõe, porque amor, por definição, não força, apenas convida. Mas mesmo isso é difícil de aceitar quando a dor é minha, quando é meu filho no caixão, quando é minha pele sendo queimada pela perda, quando é meu mundo que desaba. E nesse momento eu não quero explicações, eu quero socorro, quero um rosto, um olhar que me compreenda, uma mão que segure a minha. E é aí que entra a cruz, porque na cruz Deus não explicou o sofrimento, Ele o tomou para si. O mundo não foi mudado por um argumento, foi redimido por uma ferida. Jesus não fugiu da dor, Ele a abraçou, e ao fazer isso, tornou-se o único que pode caminhar conosco sem ser um estranho. Não existe consolo maior do que saber que a mão que segura a minha também já sangrou. Não existe alívio maior do que saber que a boca que me diz aguente firme também já clamou: por que me desamparaste? Não existe esperança maior do que saber que a história ainda não acabou. Estamos todos naquele trem. Uns choram, outros julgam, outros se calam. Mas haverá um momento em que a luz se acenderá. E todos veremos que o choro fazia sentido, que havia amor atrás do luto, e que o silêncio de Deus não era desprezo, era espera. Espere. A última página ainda não foi virada, e o final será lindo. Oração no silêncio da dor, Senhor. Quando o choro não cessa e o céu parece calado, ajuda-me a lembrar que tu também conheces o silêncio, que já choraste como eu, já sangraste como eu, e escolheste sofrer para estar comigo no meu sofrimento. Não peço respostas, peço tua presença. Não peço que tires minha dor agora, mas que me abraces nela. Acende em mim a luz que revela o porquê do choro e ensina-me a confiar mesmo sem entender. Que eu não me perca no escuro, mas permaneça firme até o dia em que, enfim, tu enxugarás dos meus olhos toda lágrima. Amém. Se divertiu e aprendeu com este conteúdo? Segue e compartilhe em suas redes sociais.